A nota de corte do SISU de 2024 vai cair. Além disso, quem for aprovado na chamada regular pode participar da lista de espera da outra opção. As principais dúvidas a respeito do SISU de 2024 serão respondidas para você nesse vídeo. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, professor Eduardo. Antes de começar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo do canal e, além disso, ajuda muito o meu trabalho aqui auxiliando você. Então vamos lá, nossa primeira pergunta. A nota de corte vai cair? Essa talvez seja a dúvida de R$1 milhão que todo mundo quer saber a resposta. O que vai acontecer efetivamente com a nota de corte no SISU de 2024? Primeiramente, nós temos que entender que nós temos um universo enorme de possibilidades, tanto de cursos, medicina, engenharia, direito, cursos de ciências humanas. Além disso, tem toda a questão das variações de localização, categorias e tudo mais. Então, assim, realmente não podemos afirmar aqui com 100% de certeza o que vai acontecer com a nota de corte. A minha expectativa é que aconteça um leve decréscimo na nota de corte, principalmente em localidades menos concorridas, que são fora dos grandes centros. Nas grandes universidades, naquelas que têm os principais candidatos com as maiores notas, como por exemplo o FMG, o FRJ, o FSCar e tudo mais, essas instituições, segundo o professor Fredão, que é uma das referências na questão do SISU e o questionário que ele fez, ele acredita que pode ocorrer um leve aumento na nota de corte, principalmente no que trata a ampla concorrência. Já na questão das cotas, isso para o curso de medicina, tá, pessoal? Já na questão das cotas, nós podemos ter variações de acordo com a questão dos benefícios da nova lei de cotas. Então, por exemplo, as cotas de renda que tiveram uma redução da quantidade de candidatos, também tiveram uma redução da quantidade de vagas, mas essas podem ter, querendo ou não, um leve decréscimo. Mas, por óbvio, isso a gente só vai conseguir observar lá no primeiro dia e no segundo dia com as notas de corte parciais. Já para os outros cursos, como por exemplo, cursos de engenharia, cursos de direito, ciências humanas e tudo mais, eu acredito que pode acontecer uma redução ainda maior, por conta de uma maior quantidade de vagas. Além disso, tem a questão da TRI, a distribuição dos candidatos nessa quantidade de vagas, então isso pode, querendo ou não, afetar a nota de corte, fazendo com que ela reduza pelo menos um pouco, principalmente fora dos grandes centros, onde tem menos candidatos e os candidatos geralmente têm notas menores. Um outro ponto a ser considerado é o seguinte, a questão de demanda. Isso também pode ser influenciado, como por exemplo, antigamente os cursos relacionados com tecnologia, eles não tinham tanta concorrência, mas com esse boom aí da tecnologia nos últimos anos, isso faz com que esse tipo de curso tenha uma nota de corte maior. Outro tipo de curso que pode ter uma nota maior neste ano são os cursos de psicologia, uma vez que essa profissão tem ganhado mais destaque no cenário nacional, então isso pode afetar também, mas não é uma questão específica por conta do SISU, é sim um aumento na demanda por esse tipo de profissional, o que faz com que mais pessoas busquem. Então isso afeta também a questão do corte. Então se você pensa em fazer psicologia, já tenha em mente que eventualmente a nota de corte pode aumentar por conta de uma maior demanda por esse tipo de profissional. A segunda pergunta é o seguinte, se passarem uma opção na chamada regular, pode participar da lista de espera da outra? Talvez essa dúvida para algumas pessoas seja um pouco boba, mas ela é muito mais frequente do que vocês imaginam. Por que que isso acontece? Porque antigamente, se eu não me engano, até 2018, quem era aprovado em uma de suas duas opções, no caso, a segunda opção, que era aprovado na segunda opção, na chamada regular, ainda podia participar da lista de espera da primeira opção. Porém, a partir de 2019, isso já não foi mais possível e desde então nunca retornou. Daí algumas pessoas questionaram se por conta das novas mudanças do SISU isso seria possível, mas não será possível. Quem for aprovado em qualquer uma das duas opções na chamada regular não terá o direito a participar da lista de espera. Portanto, se você for concorrer, tenha em mente que se você coloca uma opção só para passar, você perde o direito à lista de espera da outra opção. Por isso, quando você escolher as suas opções,
pense bem no que você está fazendo. Uma vez que se você passa na chamada regular, você perde o direito à lista de espera. Não tem como voltar atrás, não tem como tirar depois. Passou na chamada regular, não pode participar da lista de espera, isso não foi alterado e permanece como ocorreu nos últimos anos. Terceira pergunta, quais são as universidades menos concorridas? Essa aqui também é outra dúvida de R$1 milhão. As pessoas querem saber quais são as instituições menos concorridas que participam aí do SISU, principalmente para o curso de medicina, que é a galera mais engajada aqui nos vídeos do YouTube a respeito desse tipo de conteúdo. Assim, quais instituições são menos concorridas? De um modo geral, aquelas que ficam fora dos grandes centros. Então, por exemplo, se você está comparando uma instituição que fica em uma capital, como por exemplo Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo capital, Rio de Janeiro, Curitiba, localizações assim, essas instituições comparadas com municípios de interior de 200, 300, 400 mil habitantes, até menos de 100 mil habitantes, as instituições de interior são consideravelmente menos concorridas, tanto para cursos pouco concorridos, como é o caso das engenharias, direito, ciências humanas, os cursos relacionados com a área de humanas, até mesmo para o curso de medicina. Se você comparar a nota de corte, por exemplo, de ampla concorrência da UFMG e comparar a nota de corte de ampla concorrência da UniOeste no município de Francisco Beltrão, no interior do Paraná, você vai observar uma diferença considerável. Até mesmo outros municípios em outros estados, propriamente dentro do próprio estado, se você comparar a nota de corte da UFMG, como por exemplo a UFTM, também tem uma diferença considerável. Então, esse tipo de coisa você pode notar que as universidades menos concorridas são aquelas que ficam fora dos grandes centros. Então, se você está buscando conseguir uma aprovação, independente do curso, você quer passar em uma universidade menos concorrida, procure por aquelas que ficam em municípios menores, de preferência com menos de 300, 200, 100 mil habitantes, que você vai encontrar instituições menos concorridas. E você que vai se inscrever no SISU Pro Unifesp de 2024.1, eu tenho um recado para você. Se você quer ser aprovado assim como essa galera, eu posso te ajudar. Lá nos guias de aprovação, você vai encontrar estratégias exclusivas, jamais vistas, que vão deixar você muito mais perto da aprovação. A gente ensina na prática como que você faz para avaliar as notas de corte, lista de espera, ensina a procurar a lista de espera, para você conseguir identificar onde você tem chances e onde você coloca a nota. Nós ensinamos tudo na prática e além disso você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas, pedir a respeito de edital e muitas outras coisas. Então são muitos privilégios, tudo isso e muito mais para você fazer parte dos guias de aprovação e ficar muito mais perto da sua aprovação. Então se você quer alcançar o seu sonho, quer entrar na faculdade, entra agora para os guias de aprovação, porque lá o nosso objetivo é ajudar você a conseguir o seu objetivo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Aproveita que tá no precinho para ajudar você a alcançar o seu sonho. A quarta pergunta, é uma boa estratégia se candidatar no segundo dia apenas? Essa eu considero uma das piores estratégias que o pessoal comenta na internet. Eu já vi, sim, gente falando, vou me candidatar só no segundo dia, porque no primeiro dia ainda não tem nota de corte parcial, daí no segundo dia, quando eu posso observar a nota de corte parcial, eu me candidato. Gente, eu considero essa estratégia, no caso, eu respeito a opinião de todo mundo, tá? Cada um é livre para ter a sua própria opinião, fazer o que bem entender, mas eu particularmente acho uma estratégia ruim. Uma vez que, quando você não se candidata no primeiro dia, você perde a oportunidade de ver uma classificação. Tudo bem, você vai ver a nota de corte, mas você não está vendo qual posição você ficou. Então, é importante sim se candidatar no primeiro dia, porque como nós temos apenas 3 parciais de classificação e nota de corte, se você não se candidatar no primeiro dia, você infelizmente vai perder a primeira classificação. Vai ver a nota de corte? Vai, mas não vai ter a primeira classificação para saber qual posição você fica, se é na chamada regular, se é na lista de espera, e isso também é uma informação bem relevante, uma vez que, por exemplo, se você não tem nota para passar na chamada regular, você pode participar da lista de espera e passar, só que para isso é muito bom você saber qual que é a sua posição. Quando você não se candidata no primeiro dia, você perde essa oportunidade de ver mais uma classificação parcial, você teria apenas 2. Então, na minha opinião, não é interessante você se candidatar apenas no segundo dia, porque isso faz com que você perca
uma classificação parcial. E como elas são escassas, você não pode perder nenhuma, porque todas são muito importantes. A quinta pergunta: tem cota para quem é de escola privada? Talvez essa também seja uma pergunta muito importante que muitas pessoas fazem, principalmente para quem foi bolsista nas escolas privadas e é de baixa renda, até mesmo quem é PPI ou tem alguma deficiência. Essas pessoas, elas sempre questionam se tem algum tipo de benefício, se tem algum tipo de cota para quem é oriundo de uma escola privada, sendo bolsista integral, por exemplo, e é de baixa renda, PPI ou PCD. Assim, pessoal, nas universidades federais e nos institutos federais não tem, tá? Porque as universidades federais e os institutos federais precisam respeitar a lei de cotas. E na lei de cotas, nós sabemos que 50% das vagas são reservadas para estudantes oriundos do ensino médio de escola pública. E a partir de ser de escola pública, tem as demais ramificações, que é a questão de PPI, e-quilombola, PCD, renda e tudo mais. Então, precisa ser de escola pública para concorrer à cota em universidades federais e institutos federais. Já em instituições estaduais, eventualmente você pode encontrar outras variações. Eu não procurei por todas as universidades, confesso, para todos os cursos e tudo mais, mas eu já sei que tem sim instituições estaduais que oferecem vagas para estudantes com deficiência e não precisam ter feito ensino médio na rede pública, tá? Então, nas instituições estaduais, isso pode ocorrer, assim como eu já vi outros tipos de ramificações de cotas, tá? Mas, de um modo geral, assim, tratando de 95% das instituições, não, infelizmente não tem nenhum tipo de bonificação, no caso, não tem nenhum tipo de cota para quem é oriundo da rede privada, tá? Um ponto interessante é que algumas universidades do Nordeste, do Norte, têm as questões de bonificação para quem é de ampla concorrência e reside naquela região, tá? Mas isso é específico para quem é do Nordeste e do Norte. Então, se você é dessas localidades, mesmo sendo da rede privada, você pode procurar por essas informações para entender mais detalhadamente naquelas universidades se você tem direito a esse tipo de bonificação, que é um bônus na sua nota, tá? Mas a questão assim de cotas, a gente não tem cota assim para qualquer pessoa que fez ensino médio na rede privada, sendo de baixa renda ou não. A sexta e última pergunta: se passar no SISU, pode concorrer ao ProUni? Essa aqui também é uma pergunta bem pertinente e que muitas pessoas se questionam quanto a isso. Volta e meia aparece aqui nos comentários do YouTube e também aparece muito lá na caixinha de perguntas do Instagram. Sim, se você for aprovado no SISU, você pode concorrer ao ProUni sem problema algum. Mesmo se passar, se não passar, se passar no FIES, se concorrer, qualquer coisa. Se você passou no SISU especificamente para essa pergunta, você pode sim concorrer ao ProUni. O que você não pode é, por exemplo, fazer um curso pelo SISU e se matricular em outro curso pelo ProUni. Se você for aprovado no SISU e depois você for aprovado no ProUni, para você assumir a sua bolsa do ProUni, você precisa cancelar a matrícula do SISU. Daí você pode. E o contrário também é válido. Se você está matriculado no ProUni e você quer assumir uma vaga no SISU, você cancela a sua matrícula do ProUni e assume a sua vaga do SISU. Agora, se candidatar, não tem problema nenhum. A única restrição é justamente quanto à questão de matrícula, tá? As matrículas, você não pode ter duas matrículas em uma instituição pública e outra pelo ProUni simultaneamente, tá? Se você quer uma e você passou na outra, no caso, se você está em uma e você passou na outra, você tem que cancelar a primeira para assumir a segunda. Mas se candidatar, não tem problema nenhum. Então seriam basicamente essas as principais perguntas nesse primeiro momento a respeito aí do SISU e também do ProUni nessa última pergunta para este ano de 2024. Você que está assistindo, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, não perder nenhum conteúdo, assim você fica por dentro de tudo e por óbvio ajuda muito o canal a crescer cada vez mais, uma vez que a gente traz esse conteúdo aqui gratuito e você não gasta nada aqui se inscrevendo, ativando as notificações e deixando o seu like. Muito pelo contrário, ainda ajuda muito. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque lá todos os dias tem enquetes, no caso tem caixinha de pergunta, muita interação, então segue lá o @ensino de potência, porque todos os dias tem muito conteúdo interessante por lá. Então é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todo mundo que assistiu, um forte abraço, valeu e até a próxima.